Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, pessoal? Beleza? Parece que o apocalipse político tá de volta. Parece que sim. O tio Sam resolveu ressuscitar o Trump. É verdade? E o mundo já tá tremendo nas bases, né? Já estão sentindo os tremores, com certeza. Será que agora o vovô resolveu colocar em prática aquelas ideias mirabolantes dele? A gente vai descobrir. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar fundo É isso aí. nessa piscina de águas turvas da geopolítica internacional. Vamos lá. Mas, olha, falando sério, o que mais me chama a atenção desse retorno do Trump É. como ele coloca em xeque a ordem global estabelecida. A gente pode até rir das ideias dele, né? Tipo, anexar o Canadá, comprar a Groenlândia. Sei. Mas a verdade é que essas bravatas, né? Elas expõem as fragilidades do sistema internacional Sim. e as ambições de poder dos Estados Unidos. Verdade. A gente sabe que os Estados Unidos sempre tiveram essa mania de grandeza, né? Sempre quiseram ser os donos do mundo. Mas comprar um país inteiro e ainda por cima um país desenvolvido como o Canadá me parece mais uma daquelas promessas impossíveis de campanha, né? Parece bem improvável. Do que um plano real, né? Você acha que ele tá falando sério? Olha, eu acho que a gente precisa levar a sério as intenções do Trump. Mesmo que as propostas dele pareçam absurdas, né? Ele tem uma visão transacional do mundo, né? E não hesita em usar a força e a coerção para atingir seus objetivos. A história nos mostra que os Estados Unidos já anexaram territórios antes, como o Alasca e o Hawaii. Então a gente não pode descartar a possibilidade de que eles tentem fazer o mesmo com o Canadá, né? Especialmente se eles virem vantagens estratégicas ou econômicas nisso. Mas espera aí, o Canadá é um país da OTAN, aliado histórico dos Estados Unidos. Será que eles iam arriscar uma guerra com aliados só para anexar um território? Não seria mais fácil negociar um acordo comercial vantajoso? Olha, o Trump já demonstrou que não tem medo de romper com aliados e romper acordos internacionais quando isso lhe convém, né? Ele tem uma visão nacionalista e protecionista. E acredita que os Estados Unidos devem se colocar em primeiro lugar, mesmo que isso signifique prejudicar seus aliados. Sei. No caso do Canadá, ele pode estar de olho nas reservas de petróleo e gás natural do país. Faz sentido. Que seria um trunfo para a independência energética americana. A gente sabe que o petróleo é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, né? Com certeza. Mas, e o Canadá? É. Eles vão ficar de braços cruzados assistindo os Estados Unidos engolirem o país deles. O Canadá certamente não vai aceitar passivamente uma anexação pelos Estados Unidos, né? Eles têm um forte sentimento nacionalista e uma identidade cultural própria. Verdade. E vão lutar para preservar sua soberania. A questão é que, em termos militares, né, o Canadá é muito mais fraco que os Estados Unidos. E provavelmente dependeria do apoio de outros países, como a Inglaterra e a França, para resistir a uma invasão americana. Sei. Isso poderia gerar uma crise diplomática sem precedente. Nossa. E até mesmo um conflito armado entre potências ocidentais, né? Seria um caos total. Total. Mas falando em bravata, essa história do Trump querer controlar o canal do Panamá. Me parece mais uma daquelas ideias tiradas de um filme de ação dos anos 80, né? Parece mesmo. Ele acha que o canal do Panamá é um fliperama que ele pode comprar com os trocados. Olha, o Canal do Panamá tem uma importância estratégica enorme para os Estados Unidos. Ele conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, encurtando as rotas marítimas e facilitando o comércio global. Verdade. Os Estados Unidos já controlaram o canal por décadas. E o Trump pode estar buscando retomar esse controle para garantir a supremacia americana no hemisfério ocidental e contém a influência da China na região. Mas a China já tem um monte de investimentos na América Latina, né? Inclusive um projeto de construir um novo canal na Nicarágua. Será que o canal do Panamá ainda é tão estratégico assim? Olha, o Canal do Panamá continua sendo uma rota marítima vital para o comércio global. E o controle do canal dá aos Estados Unidos uma vantagem estratégica significativa. Sei. Mesmo com a construção de um novo canal na Nicarágua, o Canal do Panamá continuará sendo uma rota importante, especialmente para navios de grande porte.
É verdade. O Trump pode estar apostando que, controlando o canal do Panamá, ele pode dificultar o acesso da China ao mercado americano. Faz sentido. E fortalecer a posição dos Estados Unidos como potência marítima global. A China está cada vez mais presente no mundo, né? Com certeza. Mas e a Groenlândia? O que o Trump vê naquela ilha gigante de gelo? Ele quer transformar a Groenlândia num condomínio de luxo para bilionários. Olha, a Groenlândia, com o degelo do Ártico, né, está se tornando uma área de grande interesse geopolítico. Novas rotas marítimas estão se abrindo, né? E a ilha, rica em recursos naturais como petróleo, gás natural e minerais raros. Parece interessante. Está se tornando um alvo cobiçado pelas grandes potências. Entendi. O Trump pode estar de olho nessas riquezas, né? E na posição estratégica da Groenlândia, que poderia servir como base militar para os Estados Unidos no Ártico. Mas espera aí, a Groenlândia pertence à Dinamarca. Sim. Será que a Dinamarca ia vender Groenlândia para os Estados Unidos? Não seria mais fácil os Estados Unidos alugarem uma parte da ilha para construir uma base militar? Olha, a Dinamarca tem um forte interesse em manter o controle da Groenlândia, que é um território autônomo, mas ainda faz parte do reino da Dinamarca. Sei. No entanto, a Groenlândia tem um crescente movimento separatista e a pressão americana para comprar a ilha pode fortalecer esse movimento. Faz sentido. O Trump pode estar apostando que, com uma oferta irrecusável, ele pode convencer a Dinamarca a vender a Groenlândia. Ou pelo menos a ceder parte do território para os Estados Unidos. E os groenlandeses? O que eles pensam disso? Eles querem ser americanos. Olha, os groenlandeses têm uma cultura e uma identidade próprias. E muitos deles não querem ser americanos. Sei. No entanto, a Groenlândia é um território pobre, com uma economia baseada na pesca e na caça. E a perspectiva de investimentos americanos e de um futuro mais próspero pode ser tentadora para parte da população. Entendi. A questão é que a decisão final sobre o futuro da Groenlândia cabe à Dinamarca, que terá que pesar os prós e os contras de vender ou não a ilha para os Estados Unidos. Parece que a Groenlândia virou um petisco apetitoso para as grandes potências, né? Com certeza. Isso aí. O clima está esquentando e parece que a gente está voltando aos tempos da Guerra Fria. Só que dessa vez com mais players e muito mais em jogo. É verdade. Agora tá ficando sério. Mas antes da gente sair distribuindo socos por aí, vamos entender o que tá rolando nesse tabuleiro. Com certeza. A gente estava falando antes do intervalo sobre a ideia do Trump de criar uma moeda alternativa ao dólar para os BRICS. Sim. Você acha que essa ideia tem futuro? Não seria mais fácil cada um cuidar da sua própria moeda? Olha, criar uma moeda única para os BRICS é uma ideia bem complexa, cheia de desafios. A gente tem que lembrar que cada um desses países tem a sua própria realidade econômica, política e social. Unificar tudo isso numa só moeda, né? Exigiria um nível de coordenação e confiança, que sinceramente me parece difícil de alcançar. É tipo juntar o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul numa mesma sala. Já é complicado, né? Bastante. Imagina criar uma moeda única para essa galera toda. Mas vamos supor que por algum milagre consigam criar essa moeda. Será que ela teria força para desafiar o dólar? A força de uma moeda depende de vários fatores, né? Como a estabilidade econômica do país, a solidez das suas instituições e a confiança do mercado internacional. O dólar tem dominado o sistema financeiro global por décadas, né? Porque os Estados Unidos sempre foram vistos como um porto seguro, uma economia robusta e instituições confiáveis. Verdade. Mas com a ascensão da China, né? E a instabilidade da economia americana nos últimos anos, sabe? Essa percepção tem mudado. Ou seja, o dólar está começando a mostrar as rugas, né? Talvez. Mas será que essa moeda dos BRICS teria o charme e a beleza do euro para conquistar o mundo? O euro, apesar de ser uma moeda relativamente jovem, né? Conseguiu se consolidar como uma das principais moedas do mundo. Mas a gente tem que lembrar que a União Europeia é um bloco com um nível de integração política e econômica muito maior do que os BRICS. Verdade. Criar uma moeda única para os BRICS seria um passo muito mais ambicioso, com desafios muito maiores. Tipo, o euro é a top model do mercado de moedas. E a moeda dos BRICS seria a novata tentando roubar a cena, né? Pode ser. Mas, falando em roubar a cena, essa história do Trump querer voltar para o Acordo de Paris. Ele finalmente se converteu ao ambientalismo,
Ou é só mais uma jogada política para agradar os eleitores? O Acordo de Paris é um marco importante na luta contra as mudanças climáticas, né? E a volta dos Estados Unidos para o acordo seria um passo positivo. Sei. Mas a gente tem que lembrar que o Trump tem um histórico de mudar de ideia de acordo com seus interesses políticos. O Trump é um personagem imprevisível. Totalmente. Então é preciso cautela para não criar expectativas exageradas. Melhor não encontrar com o ovo no bucho da galinha. Tipo, o Trump é como um camaleão. Muda de acordo com o ambiente, né? É uma figura camaleônica. Mas, falando em ambiente, essa história do degelo do Ártico, abrindo novas rotas de navegação. Verdade. Será que o Brasil, com toda a nossa costa, não podia virar um hub logístico global? O Brasil tem um potencial enorme para se tornar um hub logístico global, né? A gente tem uma posição geográfica privilegiada, uma costa litorânea extensa e um mercado interno gigante. Sim. Mas para isso a gente precisa investir em infraestrutura, reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios. A gente precisa transformar os nossos portos em super autoestradas para o comércio global. Exatamente. Mas e essa história de países estocando Bitcoin? Tipo a Rússia. Eles estão com medo do dólar ou tem algo mais por trás disso? O interesse de países como a Rússia pelo Bitcoin, né? Pode ser interpretado como uma forma de diversificar suas reservas internacionais e reduzir sua dependência do dólar. Mas também há um componente geopolítico aí. Sei. O Bitcoin, por ser descentralizado, né? E imune a controles governamentais. Oferece uma alternativa, ainda que limitada, para países que buscam desafiar a hegemonia do dólar e do sistema financeiro tradicional. Tipo, o Bitcoin é a moeda rebelde que incomoda os poderosos, né? Pode ser visto assim. E o Brasil? A gente entra nessa rebelião ou fica na moita? O Brasil precisa ter uma estratégia clara em relação ao Bitcoin e às criptomoedas em geral, né? Sim. Ignorar essa nova realidade seria um erro. Verdade. Mas adotar o Bitcoin como moeda nacional, né? Seria um passo precipitado. O ideal é buscar um equilíbrio, né? Explorando as oportunidades que o Bitcoin oferece. Sei. E sem correr riscos desnecessários. E a gente pode até surfar na onda do Bitcoin, mas com o pé na areia, né? Com cautela. Mas e o dólar? Será que ele vai perder o reinado? O mundo vai virar um grande mercado de criptomoedas. O dólar como símbolo da hegemonia americana, né? Tem sido a moeda dominante no sistema financeiro global por décadas. Sim. Mas essa hegemonia está sendo desafiada com a ascensão da China e o surgimento de alternativas como o Bitcoin e outras criptomoedas. É difícil prever o futuro. Verdade. Mas é possível que a gente esteja caminhando para um sistema monetário multipolar, né? Com diferentes moedas e blocos de poder disputando espaço. Tipo, o dólar pode ser o rei de copas, mas o jogo ainda não acabou. Exatamente isso. E o Brasil? A gente aposta no dólar, no Bitcoin, no euro, no yuan. Qual a melhor moeda para o futuro do Brasil? O Brasil precisa ter uma política cambial inteligente, né? Que proteja a nossa economia das flutuações do mercado e nos permita aproveitar as oportunidades que surgem nesse cenário global cada vez mais complexo. Diversificar as nossas reservas internacionais, investir em novas tecnologias e fortalecer as nossas relações comerciais com diferentes países. Verdade. São medidas essenciais para garantir a estabilidade da nossa moeda e o crescimento da nossa economia. Ou seja, a gente precisa ter um arsenal de moedas para enfrentar as batalhas do mercado global, né? Ter opções é fundamental. Mas e o Bitcoin? Ele pode ser a arma secreta do Brasil nesse jogo. O Bitcoin, com a sua tecnologia inovadora, né? E o seu potencial para descentralizar o poder. Pode sim ser um instrumento importante para fortalecer a economia brasileira e aumentar a nossa autonomia no cenário global. Mas é preciso ter cuidado. Adotar o Bitcoin como moeda nacional seria um passo arriscado. Com consequências imprevisíveis. Entendido? Tipo, o Bitcoin pode ser o trunfo na manga do Brasil. Mas a gente precisa saber quando e como usar essa carta, né? Saber a hora certa de jogar. Bom, acho que a gente já explorou bastante esse mapa da mina geopolítico, né? Bastante. É verdade, a gente explorou bastante coisa, mas eu acho que tem um ponto que a gente não pode deixar de fora. Qual? O impacto do Trump na América Latina. É verdade. Principalmente na questão da imigração. A gente lembra bem do muro, né?
Será que ele vai ressuscitar essa ideia e transformar a fronteira dos Estados Unidos num grande BBB? É possível. A política de imigração do Trump sempre foi polêmica, né? Com medidas como a separação de famílias na fronteira, a construção do muro. Com a volta dele, essas políticas podem voltar com tudo. A gente já tem nossos próprios problemas com a imigração, né? Não precisa importar mais dor de cabeça. Exatamente. Mas, pensando bem, será que essa onda de imigração não pode ser uma oportunidade para o Brasil? Pode ser sim. O Brasil, com a nossa história de acolhimento, nossa cultura diversificada, a gente pode se beneficiar da chegada de imigrantes, né? Que trazem novas ideias, talentos, força de trabalho. Mas para isso, a gente precisa de políticas públicas eficazes, né? Para integrar esses imigrantes à sociedade, garantir seus direitos, criar oportunidades para que eles possam contribuir. Transformar essa potencial crise migratória numa chance de ouro para o Brasil? Isso aí. Mas falando em ouro, essa história de países tocando ouro também me deixou intrigado. Eles estão prevendo o fim do mundo? Ou tem algo mais por trás disso? O ouro sempre foi visto como um ativo seguro, né? Um porto seguro em tempos de crise. Com a instabilidade econômica global, as tensões geopolíticas em alta, é normal que os países busquem se proteger, né? Diversificando seus ativos e incluindo o ouro. O ouro é aquele amigo que nunca te abandona, né? Mas e o Bitcoin? Ele pode ser o novo ouro digital. Muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, né? Pela escassez, pela segurança criptográfica. Ele pode ser uma alternativa interessante para diversificar investimentos e proteger da inflação, mas como qualquer ativo, tem seus riscos. Sei. É preciso ter cautela. O Bitcoin pode ser o tesouro digital, mas a gente precisa de um mapa confiável para encontrar, né? Exatamente. Mas, mudando um pouco de assunto, essa história do Trump querer proibir o TikTok me lembrou da importância da segurança digital. Verdade. Será que a gente está dando a devida atenção a essa questão? A segurança digital é cada vez mais importante, né? Com o aumento dos ciberataques, a nossa dependência da tecnologia. O Brasil precisa investir em políticas públicas para proteger nossos sistemas, nossos dados, conscientizar a população sobre os riscos. A gente não pode deixar a internet virar um faroeste digital, né? Não mesmo. Mas falando em faroeste, essa disputa entre Estados Unidos e China pela liderança tecnológica está parecendo um duelo ao pôr do sol. Quem você acha que vai levar melhor? É uma disputa acirrada, né? Os dois países têm seus pontos fortes, seus pontos fracos. É difícil prever quem vai sair vencedor. O importante é que o Brasil se posicione de forma estratégica, buscando parcerias com os dois lados, investindo em pesquisa e desenvolvimento para não ficar para trás. A gente não pode ficar só assistindo de camarote, né? Não, a gente precisa participar ativamente. Bom, acho que a gente cobriu bastante terreno hoje, né? Que tal a gente amarrar tudo isso com um belo laço de fita? Acho que a gente fez uma boa análise da situação. O retorno do Trump é um evento que traz muitas incertezas, muitos desafios, mas também abre oportunidades para o Brasil. É isso aí. A gente precisa ficar ligado nos próximos capítulos dessa novela geopolítica, porque as reviravoltas são sempre imprevisíveis. E para você que acompanhou a gente até aqui, fica o convite. Participe da conversa, deixe seu comentário, mande suas dúvidas, sugestões. A gente se encontra de novo amanhã aqui no Conexão IA para desvendar mais mistérios e desafios do mundo digital. Valeu! Ligados à conexão, papo de inovação, Big Bang na missão e na discussão. Geopolítica, economia, tudo na mira, debate quente chama inteligência.